Ok. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez nessa nossa continuação desse estudo, em especial sobre os ídolos da doença, que é do capítulo 10. E hoje nós temos uma continuação dentro desse capítulo, que Jesus já falou sobre estar em casa em Deus, onde é a nossa realidade, que na primeira parte, no primeiro estudo, que nós temos aqui é apenas uma viagem de consciência, a nossa consciência que está fora do céu, a nossa realidade está em Deus, e isso vem da decisão de esquecer, que a gente aprendeu na última aula, que é uma decisão nossa perceber-se fora do reino de Deus. Isso não é compartilhado com Deus, e o nosso ser real continua em Deus. Então, novamente, foi uma decisão nossa, da nossa consciência, que nós estamos fora de Deus. E hoje nós vamos, então, ver a razão de por que nós nos mantemos, então, com essa consciência equivocada. E o que ela tem a ver com um estado de doença. Por isso, hoje, na sessão 3, o Deus da doença, na página 195. E antes de começarmos propriamente dito, então, essa leitura, vamos fazer o nosso aquietamento mental, fazer aquela respiração mais pausada, dar aquela relaxada nos ombros e permitir que uma serenidade venha a nossos pensamentos para que a gente possa oferecer o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo. Porque nós realmente, como aprendizes, queremos aprender o que o Espírito Santo tem a nos ensinar, especialmente sobre esse fator de doença, sobre nossos equívocos em acreditar em o Deus da doença. Estou colocando essa meta, que o Espírito Santo, ele seja o guia nessa nossa hora de estudo, onde vamos ver o que Jesus deixou registrado para nós nesse curso sobre esse tema. Nós vamos começar, então, agora essa leitura propriamente dita. Então, nós começamos no primeiro parágrafo, onde Jesus nos coloca que tu não atacaste a Deus e realmente o amas. Isso aqui é uma resposta que ele deu na aula passada, quando a decisão de esquecer, que ele disse que nós esquecemos, nós decidimos esquecer de Deus, e vocês podem perceber também que ele está falando ao ser tomador de decisões. A nossa parte real, que escolheu estar separada, mas que pode voltar a lembrar-se que ela ainda está em Deus. Então, essa parte, não é essa imagem que o ego nos deu de nós, não é para essa imagem que ele está falando, é esse ser mental, esse tomador de decisões, e é esse ser que não atacou a Deus, e esse ser real, ele ainda ama a Deus, porque ele é uma extensão do amor, ele não sabe fazer outra coisa, senão amar a Deus e amar a si e o próximo igual a si mesmo, porque ele é com esse amor. Então, és capaz, és capaz de mudar a tua realidade? Então, esse ser, pelo fato dele ter pensado separação, e na consciência dele, pelo poder que ele tem, que é o próprio poder de Deus, ao ele acreditar em separação, a experiência dele é de que a separação aconteceu. Só que isso não mudou a realidade. E essa experiência que esse ser agora vive é como dentro de um sonho, é uma imaginação, é um sonho sonhado por ele. Mas esse sonho não teve
a capacidade de mudar a realidade. Deus não foi atacado e nem sequer nós deixamos de amar por um instante a Deus. Ninguém pode ter vontade de destruir a si mesmo. Quando pensas que estás atacando a ti mesmo, aí está um sinal seguro de que odeias o que pensas que és. Então, na aula passada, a gente viu que todo ataque, seja quem for que seja, sempre é a nós mesmos, porque ainda é o nosso ser que está por detrás disso. E aqui ele está dizendo que cada vez que a gente vê um ataque ou se sente atacado, na verdade, isso é um sinal que nós odiamos não a nós mesmos, mas aquele ser que nós imaginamos que somos. Aquele ser que o ego nos diz que nós somos, que é aquele ser, como Jesus chama, aquele ser que é o pensamento de Deus, cercado por uma cerca de carne, que é o corpo. Então, esse ser que nós vivenciamos na nossa experiência física. Então, esse sim é possível atacar e odiar. Por quê? Porque eles não são reais. Então, eles são uma fantasia, e na fantasia se pode fazer tudo. E isso, e somente isso, pode ser atacado por ti. Então, já é um ataque de fantasia, e só pode ser atacado algo que não é real, uma fantasia. Então, o ser que, na verdade, se sente doente ou se sente atacado, não é o ser que Deus criou, não é o ser eterno, não é aquele que é a nossa realidade, é apenas um ser que o ego nos falou que nós somos e que nós acreditamos, haja vista a nossa experiência de que nós somos esse corpo. Mas isso não é a nossa realidade. O que pensas que és pode ser muito odioso, novamente, o que pensas que és. Aquele ser físico aqui, aquilo que os olhos e os ouvidos físicos aqui nos testemunham, esse ser pode ser muito odioso, e o que essa estranha imagem te faz fazer pode ser muito destrutivo. Jesus sabe que aqui é um lugar insano e que realmente é possível fazer muitas atrocidades quando a gente se iguala a um corpo físico. No entanto, a destruição não é mais real do que a imagem, embora aqueles que fazem ídolos os idolatrem. Então, fazer ídolo de um corpo é acreditar que a gente é um corpo. E se a gente acredita que é um corpo, é porque nós estamos idolatrando ao corpo. Então, como ele acabou de dizer aqui, não é possível destruir o que é real, mas essa imagem que nós temos é obviamente que é possível destruir. É óbvio que é possível destruir um corpo. Os ídolos não são nada. Então, o corpo, esse não é nada. Mas os idólatras são os filhos de Deus que estão doentes. Então, o ídolo, o corpo, essa imagem de ser com a qual estou identificado, esse não é nada. Mas como tomador de decisões, o eu que está pensando isso, este é o idólatra que é o filho de Deus. Então, é o tomador de decisões, observador desse corpo. Este ser é real e é o filho de Deus, é o sonhador do sonho. Então, e este ser, cada vez que ele se imagina algo que ele não é, ele está doente. Então, cada vez que nós estamos identificados no corpo, é porque na mente nós já estamos doentes, porque não estamos reconhecendo nossa real identidade. Estamos reconhecendo uma identidade falsa que o ego projetou para nós com o nosso acordo. Deus os quer liberados, os idólatras. Então, esse tomador de decisões, esse ser real, Deus os quer liberados das suas doenças e de volta à sua mente. Então, Deus quer o seu filho desperto. Deus não quer que o seu filho se imagina que ele é algo que ele não é, que ele fique preso nesse sonho. Ele não limitará o teu poder de ajudá-los, porque o deu a ti. Então, Deus nos deu o próprio poder de ajudar também aos nossos irmãos.
Não tenhas medo disso, porque é a tua salvação. E é assim, ajudando os irmãos, que nós voltaremos. E essa ajuda, todos nós já sabemos a essa altura, que é o Espírito Santo, que Deus nos deu para nos ajudar a reconhecer quem que nós somos e quem que o irmão é. Que consolador pode haver para as crianças doentes de Deus, exceto o seu poder através de ti? Então, que outro consolador poderia ser senão o Espírito Santo, que traz esse poder de Deus através de nós para os filhos de Deus? Lembra-te que não importa onde na filiação ele é aceito. Ele é sempre aceito para todos, e quando a tua mente o recebe, a sua lembrança desperta através de toda a filiação. Isso aqui é maravilhoso, gente. Não importa qual a parte da filiação. Cada vez que nós aceitamos o nosso ser real como sendo o nosso ser, nós o estamos fazendo por toda a filiação. Jesus o aceitou para ele e, consequentemente, para todos, para toda a humanidade, tanto a passada, a futura, em todas as dimensões. E assim também acontece conosco. Então, não importa onde é aceito, mas quando é aceito, é por todos. Isso é fundamental nós saber, porque tem um papel fundamental no nosso papel, no nosso papel como curadores do mundo. Então, se nós, ao aceitar para nós mesmos, de volta a consciência de que nós somos o Filho Santo de Deus, nós estamos fazendo isso por todos, então nós estamos contribuindo para a cura de todos. Por isso ele segue aqui no 2:4, cura os teus irmãos simplesmente aceitando Deus por eles. Não é Deus por mim, Deus por eles. Como que eu posso aceitar Deus por eles? Não é eu dizendo ao fulano que ele deve aceitar a Deus. É eu aceitar que ele ainda é o Filho de Deus. Então, ele pode estar equivocado e pode não saber que ele faz parte de Deus, mas é meu papel eu ver nisso. Nisso eu estou curando a mente dele. As vossas mentes não são separadas, a minha e do irmão, e Deus tem apenas um canal para a cura, porque ele tem apenas um filho. O elo remanescente de comunicação entre Deus e todas as suas crianças as une e as une a ele. Então, o Espírito Santo, que é o elo de comunicação que Deus nos deu, Deus, na sua graça, nos deu o Espírito Santo para acompanhar a nossa consciência de sonho, é o Espírito Santo que une a nós como irmãos, que faz com que nós sejamos o mesmo com o irmão, graças ao Espírito Santo. E se nós somos unidos em irmãos, também estamos unidos a Deus. O Márcio levantou a mão. Wing, baseado Sim. nisso que você disse, uma das coisas que me ajudou bastante na compreensão dessa integridade, né, de que a correção ela acontece sempre para todos, foi entender que quando eu olho para um irmão e digo que eu não gosto de alguma coisa nele, eu estou negando uma parte do todo, eu estou negando uma parte de mim mesmo. E que muitas vezes, na verdade, eu uso isso para esconder algo que eu não quero ver naquele momento, né? Existe um conteúdo da minha mente que está sendo exposto ali, eu estou sendo convidado a perdoar, mas o apego à crença, ou de repente essas manipulações que o ego faz com que pareça que eu tenho uma vontade de rejeitar aquele irmão, mas na verdade eu estou rejeitando o que eu penso. Mais ou menos isso? Isso, então estou rejeitando algo falso que eu acredito, uma coisa que está dentro, que eu ainda acredito, que eu ainda não curei na minha mente. Pensamento equivocado meu, né? Isso, e que projetei para o meu irmão, e lá naquilo que a gente chama de acordos secretos na mente, o irmão aceitou representar em meu lugar. E eu tenho estudado isso essa semana, e diz que uma das reações que a gente geralmente tem é você se tornar agressivo ou violento, a raiva, né? Que a raiva é uma dos artifícios do ego para você proteger o que você pensa.
Sim, a raiva é o estado natural já de se sentir vítima, só que o ego faz pensar que a gente é vítima de alguém lá fora, de uma situação externa, na verdade ele esconde que nós somos os autores disso tudo. Obrigado, Ing. Porque é preciso saber dessa capacidade que fomos nós que fizemos, porque graças ao fato de termos sido nós que fizemos, nós podemos desfazer. Porque se não fosse nosso poder o de ter feito, se fosse um poder alheio, eu não teria poder sobre isso. Eu só tenho poder sobre aquilo que eu fiz. Então, ainda bem que o que eu vejo lá fora está na minha mente, esteve no meu acordo. Márcio? Posso só complementar uma coisa? Uma outra coisa que tem chegado muito forte para mim através dos estudos é a questão de entender que muitas vezes a gente olha para o milagre, né? Você está pedindo uma correção ali na mente, entregando para o Espírito Santo uma correção, e a gente olha de um lugar muito para mim, né? Então eu estou me sentindo desconfortável, então eu quero esse milagre. E assim, toda vez que a gente faz esse processo de forma verdadeira, que eu faço aquele reconhecimento que sou eu que estou vendo, e eu entrego, às vezes na forma, imediatamente, a gente não experimenta imediatamente aquele milagre, né? Mas na mente do Cristo, na mente do todo, a gente não consegue mensurar a correção, o tamanho da correção que aconteceu e quantos irmãos nós conseguimos liberar através daquela minha vontade, né, e da minha disposição para o milagre. Então, isso tem chegado muito, e eu tenho usado isso para olhar para a ansiedade, né, de querer logo ver na forma alguma coisa. Então, quando eu entrego alguma coisa, eu já fico, mas cadê Espírito Santo? Eu já levo a mente para esse lugar, eu falo, não, não é aqui, né, eu tô querendo algo espiritual para o corpo, né, eu estou usando uma ferramenta, usando o corpo, para me conectar com algo que é espiritual. Então eu tenho que usar a mente, eu tenho que levar a minha mente para o espírito e confiar que o milagre já foi feito. Então isso tem vindo muito forte para mim. Você acha que isso é mais ou menos assim? Isso. Desfazer a confusão de níveis. Entendi. Porque na mente é desfeito, mas pelos acordos dos irmãos também, aparentemente pode parecer que aqui no físico, que é outro nível, que não é no nível da mente, não foi feito. Mas foi, só que às vezes o irmão não está pronto para essa liberação, ele se assustaria, isso traria mais medo, ele acharia que teria que se fazer uma agressão maior ainda, aí o Espírito Santo guarda para ele essa dádiva. Assim como nós certamente temos muitas dádivas aguardando por nós, feitas por nossos irmãos que já estão despertos, que já se lembraram de nós e que a gente ainda está lutando em aceitar. A gente ainda quer estar num controle próprio de um ser que nem sequer existe. Obrigado, Ing. Certo. Vou ler aqui de novo o 6, só para complementar aqui no 7, no 2:6, que o elo remanescente de comunicação entre Deus e todas as suas crianças, que é o Espírito Santo, ele une as crianças, né? Ele une e une-as a ele. E aqui ele continua, estar ciente disso é curá-las. Então, o que é a cura, na verdade? A cura não é a mudança de efeitos físicos, isso de coisas físicas, isso é um efeito da cura da mente. Então, a cura é estar ciente disso, né, do Espírito Santo que une os irmãos e os une a Deus, que é o Espírito Santo que faz a família do Cristo e de Deus, porque é a consciência de que ninguém está separado e, portanto, ninguém está doente. Então, se a doença é sinônimo de separação, a ideia corrigida de que ninguém está separado automaticamente cura todas as doenças. Cura a doença da mente, mas como eu falei há pouco, eventualmente, para quem ainda tem uma forte confusão e acredita que o físico é real e quer ver efeitos no físico, eventualmente também, com a cura da mente, o físico acompanha. O físico
também é curado. Mas, se isso trouxer medo para aquelas pessoas, aquelas mentes que ainda têm medo da cura, porque elas acreditam que elas estão se purificando diante de Deus, com um alto castigo infligido a si mesmo, e isso é inconsciente, isso foi feito na mente, essa ideia de se infligir castigos aqui, a pessoa, a mente que ainda acredita nisso, o Espírito Santo precisa guardar essa cura para o momento que ela não estiver mais com medo. Aí ela receberá. Agora, com medo físico, não, é uma questão da mente. Esse curso é da mente. Aqui a gente olha os efeitos do físico para ter uma noção do que está acontecendo na mente. Porque a mente, quando nós nos decidimos fragmentar e tornar conscientes de seres separados, nós jogamos fora, automaticamente tivemos que esquecer a nossa condição mental, da mente unificada. Então, nós não lembramos mais o que está acontecendo na mente, mas a gente observa o que nós pensamos aqui no mundo físico, e aí a gente tem noção do que está se passando na mente. E o curso, então, como eu digo, ele vai todo para a mente. Na mente que eu reconheço que o Espírito Santo que está no irmão está em mim, portanto, não há falta, não há ruptura, não me separei de Deus, e nessa consciência, a nossa mente é curada. E uma mente curada, ela projeta a cura, e o equivalente a testemunha disso é a cura aqui no mundo físico, que não é o propósito, porque o físico nem sequer é real, mas acompanha. Cura, sim, por efeito secundário, por efeito natural. Acreditar que um filho de Deus pode estar doente, e Jesus não está dizendo acreditar que um corpo pode estar doente. Acreditar que um filho de Deus pode estar doente é acreditar que parte de Deus pode sofrer. O seu filho de Deus ainda está em Deus e o filho está sofrendo, então é acreditar que o próprio Deus está sofrendo, o próprio Deus está doente. Olha a insanidade que é nós acreditarmos na doença. O amor não pode sofrer porque não pode atacar. O amor nunca ataca, ele simplesmente, ele aprecia, ele ama. Ele não sabe atacar, porque se ele soubesse, ele não seria amor. Então, o amor, ele não ataca. Se ele não ataca, ele não tem medo. Se ele não tem medo, ele não sofre. Então, o amor nunca sofre. A lembrança do amor, portanto, traz consigo a invulnerabilidade. Isso que o ego gostaria tanto de nos dar dentro do corpo para nós seguirmos cada vez mais com ele, essa invulnerabilidade, ela vem de um estado mental, ela desce de cima para baixo, no sentido da mente se torna invulnerável, ela não pode sofrer, independente do que aconteça no corpo. Tanto é que Jesus, ao ser crucificado, não sofreu. Por quê? Porque ele na mente estava invulnerável. E aí ele aceitou fazer esse último sacrifício inútil, como ele chama, para que nós não venhamos a pensar que ainda precisamos fazer isso. Então, esta invulnerabilidade que todos desejam, ela só pode acontecer na mente. Ela precisa acontecer aonde é a causa, primeiro, e depois ela se reflete no efeito. Não existe como ela acontecer no efeito sem mudar na causa, e a causa é na mente. E a mente se torna, então, invulnerável quando ela está ciente do amor que ela é, quando ela está ciente do amor de Deus, quando ela está una com isso. Márcio? Ing, eu sinto aqui, e se a minha confiança está nisso, né, de que primeiro o efeito é na mente, automaticamente a causa, aqui na causa, né, aqui no meu cenário, isso também vai chegar mais rápido, porque se sou eu que são os meus filtros que escolhe o que eu quero ver, se eu levo a minha mente para essa certeza, automaticamente eu estou dizendo, eu estou pronto.
eu quero ver, né? Eu acho que é a dúvida que faz com que a gente demore um pouquinho mais, não é? Essa incerteza, querer controlar, achar que é agora que precisa. Isso, e a incerteza vem da própria, de nós ainda acreditarmos na separação, na nossa própria doença. Então, por isso que é um processo gradativo, passo a passo, a gente vai vencendo em confiança a cada perdão. Mais forte fica a confiança. Obrigado. E Jesus faz um apelo aqui, então, no 3:4, não fiques do lado da doença na presença de um filho de Deus, mesmo que ele acredite nela, pois a tua aceitação de Deus nele reconhece o amor de Deus que ele esqueceu. Então, Jesus faz um apelo para nós, na nossa mente. Isso não é uma coisa que a gente diga verbalmente para o irmão, a menos que o Espírito Santo sabe que o irmão está pronto para ouvir isso e nos inspire. Mas, caso contrário, isso é uma condição mental, é um estado mental que a gente precisa ter, de não ficar do lado da doença na presença de um filho de Deus. Quando a gente tiver lembrando de uma pessoa doente, lembrar-se imediatamente que ele é um filho de Deus, e não esse ser separado, esse corpo, essa doença. Pois a aceitação de Deus nele reconhece o amor de Deus que ele esqueceu. Então, o irmão está doente porque ele não se lembra que ele é um filho de Deus. Isso propiciou a condição da doença. Mas eu posso me lembrar por ele. É assim que Jesus curava quando ele esteve aqui, e ele cura até hoje, mas quando ele estava 2000 anos atrás aqui, quando ele estava, então, ainda dentro de um corpo físico, e ele curava automaticamente pela presença dele. Não era uma magia, não era um poder que não seja nosso também, que não seja compartilhado conosco. Ele curava, e isso tinha efeitos imediatos a quem tinha fé nisso, a quem acreditava. Quem não acreditava não sentia os efeitos da cura, mas porque Jesus não via ninguém que não fosse um filho de Deus. A todos, ele via apenas, o corpo era só apenas uma moldura ao redor do Filho de Deus que ele via em cada ser vivo, em tudo. E assim, nessa consciência, ele era um curador nato, um curador aonde a presença dele chegava. Quem já estava pronto para aceitar essa condição dele, quem tinha, quem se entregava a acreditar isso com ele, já recebia os efeitos disso imediatamente. E muitos também estiveram na presença, todos foram curados por Jesus, que estiveram em sua presença, mas muitos não o aceitaram, não estavam prontos para aceitar, e aí aparentemente continuavam na mesma condição. E assim é hoje também, quando a gente está na presença de alguém que sabe que nós somos o Filho Santo de Deus. O teu reconhecimento dele como parte de Deus, lembra-lhe a verdade a respeito de si próprio que ele está negando. Então, esse é o nosso papel para com o irmão. Então, nós temos um papel na cura do irmão? Nós temos sim, mas não um papel de doutrinar ele aqui no nível físico, ou de apontar o dedo, ou de dizer que ele está doente por uma decisão própria. Isso seria um ataque. O amor não faz isso. O amor, ele simplesmente tem o reconhecimento de que ele é um filho de Deus, como ele diz, e isso lembra-lhe a verdade, que ele é um filho de Deus. Queres tu reforçar a sua negação de Deus e assim perder a si mesmo de vista? Então, se eu concordar que meu irmão é essa doença que o corpo está apresentando, ou psíquica também é a mesma doença, se eu estou fazendo isso, eu estou negando que ele é o Filho Santo de Deus, e assim eu mesmo estou me perdendo. Ou queres lembrá-lo da sua integridade e, junto com ele, lembrar do teu Criador? Com certeza, todos nós queremos nos lembrar do nosso ser e do Criador. Então, por isso que Jesus está nos trazendo, nos contando isso para que a gente saiba disso. Porque se a gente não usou até aqui, é porque nós não sabíamos.
Acreditar que um filho de Deus está doente é idolatrar o mesmo ídolo que ele idolatra. Então, a pessoa que está doente, ela já só manifestou a doença porque ela está equivocada, ela está idolatrando, então, esse ser separado. Ela está achando que ela é essa imagem que o ego projetou. Se eu acredito que ela está doente, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou acreditando no mesmo ser separado. Eu estou idolatrando o mesmo ídolo que essa pessoa está acreditando. Deus criou o amor, não a idolatria. Todas as formas de idolatria são caricaturas da criação, ensinadas por mentes doentes, por demais divididas, para conhecer a criação, que a criação compartilha o poder e nunca a usurpa. Então, a idolatria, ela é 100% do ego. A idolatria, adorar algo, é a resposta do ego ao amor. Porque o amor, ele compartilha, o amor, ele aprecia. O ego, ele idolatra. Aqueles que o ego ama, ele quer para si, por idolatria. A doença é idolatria, porque é a crença em que o poder pode ser tirado de ti. Então, é uma idolatria de que algo de fora pode me afetar. Algo separado realmente existe. Então, a doença é essa idolatria. No entanto, isso é impossível, porque tu és parte de Deus, que é todo o poder. Então, essa idolatria, na verdade, ela nem sequer é possível, ela é só mais uma imaginação nossa. Ela depende, mais uma vez, da nossa crença, de querer acreditar nela, e aí ela parece que é verdadeira. Porque, como lhe diz, tu és parte de Deus. Nós, na realidade, somos parte de Deus, nós somos o amor estendido de Deus, o ser estendido de Deus. Então, como tal, nós temos o poder dividido com Deus e com o todo. Então, nós não podemos idolatrar, nós apenas podemos pensar que idolatramos. Só que esse poder de pensar vem de nós que temos o mesmo poder de Deus. Por isso que para nós, quando acreditamos na idolatria, ela parece real. Um Deus doente não pode deixar de ser um ídolo feito à imagem do que o seu amor pensa que ele é. E é exatamente isso que o ego percebe em um filho de Deus. Um Deus doente, autocriado, autossuficiente, muito perverso e muito vulnerável. É essa imagem que o ego nos deu. O ego, ele olha para nós, e nós compramos essa imagem quando a gente se identifica como um ser separado, que nós mesmos nos autocriamos, portanto, nós somos deuses, e que nós somos perversos e vulneráveis. É esse o ídolo que queres idolatrar? É essa a imagem que queres salvar com a tua vigilância? Estás realmente com medo de perder isso? Olha, se a gente for realmente honesto consigo e olhar o que o ego nos deu para defender a insanidade que é defender o sistema de pensamento do ego, como eu disse, é só porque a gente estava tão afundado na culpa por acreditar na separação que a gente fechou os olhos e não estava olhando de frente para o ego, para os oferecimentos dele. Só assim é que o ego continuou parecendo atrativo para nós. Porque quando a gente olha, de fato, as oferendas do ego, né, um Deus doente, todo vulnerável e mau, por que a gente ainda por que nós continuaríamos idolatrando algo assim, em lugar de voltar a reconhecer quem que nós somos como filha de Deus? Olha com calma a conclusão lógica do sistema de pensamento do ego e julga se os seus oferecimentos realmente são o que tu queres, pois isso é o que ele te oferece. É isso que o ego nos dá.
a sensação de doença, em troca de ser um ser separado, um ser individual, um ser próprio, ele nos dá esse ser vulnerável, doente, perverso. Então, simplesmente olhar para isso com calma. Eu quero ainda, agora que eu sei disso, agora que me caiu a ficha, que eu vi isso, eu quero isso ainda para mim. Para obter isso, estás disposto a atacar a divindade dos teus irmãos e assim perder a tua de vista? Então, para obter esse ser separado, eu tenho que esquecer a divindade do meu irmão. Eu tenho que igualar ele a um corpo e a um ser egóico, e a um ser vulnerável e a um ser mau. Eu quero isso, e aí, portanto, esquecer quem que eu sou, e estás disposto a mantê-la oculta para proteger um ídolo que pensas que vai te salvar dos perigos que ela representa, mas que não existem. Então, Jesus está colocando aqui isso, porque com certeza todos nós, no nosso inconsciente, pensamos assim. Se nós não pensássemos assim, a gente pode até dizer, não, mas isso aqui é cruel demais, isso aqui é loucura demais, eu não penso assim. Mas se nós não pensássemos assim, nós não estaríamos aqui tendo essa experiência de que nós somos um ser dentro de um corpo. Nós não estaríamos tendo essa experiência de sonho de um mundo separado a Deus. Se nós não acreditássemos nisso, nós já estaríamos de volta à consciência do céu, à consciência de quem nós somos. Então, por isso que nós temos que calmamente olhar de volta, reconhecer que sim, tem uma parte na nossa mente que acredita em tudo isso exposto aqui, e agora nós não queremos mais isso. Então, já que é um pensamento nosso que acredita nisso, é esse pensamento que nós levamos ao Espírito Santo. É esse pensamento que nós levamos a Ele como nossa dádiva, porque nós não queremos mais esse pensamento com essa crença diante da consciência de quem nós somos em Deus. Então, isto é o nosso trabalho diante da expiação, reconhecer que nós temos esse pensamento que acredita exatamente nisso e levar esse pensamento ao Espírito Santo para correção. Quem que vai corrigir esse pensamento? É o Espírito Santo. Quem que vai nos devolver um pensamento puro de Deus? É o Espírito Santo. Isso é função dele. A nossa é reconhecer que nós acreditamos nisso e querer largar isso. Parar de querer ser parte dessa idolatria do ego. Não existem idólatras no reino, mas sim grande apreciação por tudo que Deus criou, devido ao calmo conhecimento de que cada um é parte dele. Então, no céu não existe adoração, existe apreciação. No céu, nós nos congratulamos com o amor que é de cada um. O Filho de Deus não conhece nenhum ídolo, mas conhece seu Pai. A saúde nesse mundo é a contraparte do valor no céu. Então, nesse mundo do sonho, o símbolo de cura para essa apreciação no céu é quando a saúde responde ao nosso estado mental. Não é com o meu mérito que eu contribuo para ti, mas com o meu amor, pois tu não dás valor a ti mesmo. Então, Jesus dizendo, não é com o que Jesus faz pessoalmente que ele contribuiu para nós. Não foi nem sequer com a morte ou com nada que ele faça, que ele contribui para nós, mas sim por ele se lembrar que ele é o amor de Deus e cada um de nós somos. Por que isso? Porque nós não nos valorizamos. Nós nos fizemos pequenos diante do tamanho da totalidade de Deus. Nós passamos a acreditar que somos um ser pequenininho e separado. Então, a gente não se valorizou como Cristo. Mas Jesus tem a lembrança desse amor. E esta é a contribuição dele. É assim que ele se tornou o nosso Salvador. Quando tu não dás valor, quando tu não te dás valor, ficas doente. Mas a minha valorização de ti pode curar-te,
porque o valor do Filho de Deus é um só. Então, novamente, é assim que Jesus se tornou um curador, porque ele valoriza cada ser de vida pelo fato dele ser o próprio Cristo, dele ser a própria criação de Deus, e Deus estar contido nisso. Então, tal é o poder, tal é o valor que Jesus nos dá. E isso cura. Quando eu disse, Jesus falando ainda uma frase bíblica, a minha paz vos dou, era isso mesmo que eu quis dizer. A paz vem de Deus, através de mim, para ti. É tua, muito embora possas não pedir por ela. Então, nós podemos pedir por ídolos, quando a gente pede pela cura do corpo e não pela cura da mente, não pela cura da causa, nós estamos pedindo por ídolos, porque queremos continuar com a causa intacta. Mas quando pedimos a cura da causa e aceitamos o remédio do Espírito Santo na causa, aí a paz de Deus vem a nós. Quando um irmão está doente, é porque ele não está pedindo a paz e, portanto, não sabe que a tem. Então, a condição de ter a paz é pedi-la, é abrir-se para ela. Não é pedi-la verbalmente, é estar com a consciência aberta para saber que eu faço parte da paz. Essa é a condição da paz. Mas se o irmão está doente, ele não sabe disso. A aceitação da paz é a negação da ilusão e a doença é uma ilusão. Então, para aceitar a paz de Deus, eu preciso aceitar que eu sou o ser real de Deus. Então, eu não posso ser essa ilusão daqui. Então, a paz nega a ilusão. No entanto, cada filho de Deus tem o poder de negar ilusões em qualquer parte do reino, simplesmente por negá-las por completo em si mesmo. E esta maravilha, de novo, da salvação. É isso que nos torna curadores. É assim que o milagre se expressa. Porque no momento que eu aceito para mim mesmo a condição de cura de Deus, eu estou fazendo por toda a humanidade, por todos. O Márcio levantou a mão. Eu quero fazer uma pergunta baseado no seu treino, para eu ter como orientação aqui, daí eu complemento. Hoje, no seu dia a dia, né, como estudante de um curso em milagres, você consegue separar assim, tipo, agora eu tô tomando banho, agora eu tô fazendo comida, agora eu tô limpando a casa. Como que é isso? Tipo, a gente entende que no processo de estudo aqui de um curso em milagres, tudo serve para o perdão, não é? Tudo que eu faço aqui na forma tem como objetivo uma única meta. E só que muitas vezes eu percebo que o que faz com que isso, para mim, né, o que fazia com que eu tivesse um pouco de dificuldade é que era assim, era como se eu tivesse um horário. Tipo, é só quando eu tô aqui que eu tô olhando para minha mente. Entendeu? E depois de um tempo, isso começou a se tornar assim, parece que tudo que eu faço já é automático, eu tô lembrando de Deus, eu tô lembrando que é um convite para eu olhar para Deus. É assim para você também? Eu vou dizer assim, eu não separo o nível físico. No físico, eu faço o que precisa ser feito, mas eu, como introspectiva, como sou, como sempre estou ciente de meus pensamentos, continuo com meus pensamentos, e nos pensamentos, sim, sou muito mais ativa a favor de ver o reino de Deus do que eu era a cada vez mais. Então, muitas aprendizagens me vêm quando eu estou no nível físico funcionando, sendo funcional, mas, como digo, pela minha condição de ser introspectiva, de ser reservada, eu falo bastante aqui na reunião, mas eu sou extremamente quieta. E as pessoas quietas, elas pensam muito. E esse pensamento, sim, e eu observo muitas vezes os pensamentos que quase sempre ainda são pensamentos egóicos, e às vezes eu os sigo, às vezes eu paro com eles, às vezes continuo, mas eu já tenho uma consciência presente
eu sei quando são do ego e quando são do Espírito Santo, e eu aprecio muito os pensamentos certos da mente, eu dou muita continuação a eles, e aos do ego, às vezes, eu continuo por um tempo, mas não me deixo pegar por culpa, porque eu posso até vê-los, mas eu não os compro. Eu não acredito neles. Então, às vezes, sei lá se dá para chamar, ou por preguiça, por acomodação, continuo, mas eu sempre tenho muito presente os pensamentos, e de alguma maneira, como se eu tenho uma presença que às vezes estou consciente, às vezes não estou consciente, desse pensamento do Espírito Santo, e eu me transfiro, vamos chamar essa palavra. Eu estou aqui no pensamento, consigo me transferir a hora que eu quiser para os pensamentos do Espírito Santo, da mente certa, sob a minha escolha, a minha decisão. Então, e sei diferenciar perfeitamente quando estou nos pensamentos do Espírito Santo e quando estou no ego, porque no início, os do ego muitas vezes pareciam ser do Espírito Santo. Sim. Então, essa diferenciação já está extremamente clara para mim. E nessa armadilha de confundir pensamentos espirituais do ego com os da mente certa, essa confusão, pelo menos, já não tenho mais. Posso não estar praticando sempre, mas já não me confundo mais. Eu te perguntei isso porque quando eu entendi que eu separava, né, eu experimentava muito menos momentos de paz. Quando eu entendi que tudo serve para o perdão, nesses momentos, mesmo que a situação seja de conflito, eu vou muito mais rápido para a paz, porque eu lembro que ali é mentira, é um sonho. Então é uma decisão minha de confiar em Deus, de confiar que a minha mente está protegida, né? Que eu, como filho de Deus, tô protegido. Então, eu te perguntei, porque hoje isso para mim também é muito automático, da forma que você falou. E na minha prática aqui, essa questão de diferenciar os pensamentos, né, espirituais do ego, eu observo que sempre quando é um pensamento que o ego está querendo dizer que é espiritual, tem uma euforiazinha por trás, tem uma certeza diferente, sabe, aqui em mim. Eu fico muito seguro e muito assim, eu quero logo falar, eu quero logo fazer. Nessa hora eu recuo e falo, opa, ó o eguinho aqui querendo soprar na minha mente que eu estou além daquilo que eu acho que eu tô. E aí, para mim, eu vejo, já vem a distração aqui, aí eu recuo e eu pergunto de novo, né? Onde eu posso ser verdadeiramente útil? Aquela frase do livro, né? Onde quer que eu vá, o que queres que eu faça, enfim. Aí eu uso diversas formas, mas eu quis trazer isso porque quando eu entendi que separar dificultava esse meu contato com a paz, que é isso que você falou aqui, né? Quando eu entendi, não, tudo aqui é para o perdão, eu posso usufruir, eu posso fazer a mesma coisa, mas observando para perdoar. Então, por isso que eu quis te perguntar, porque para mim também é assim. Isso, inclusive o curso, ele serve justamente para nos ensinar a diferenciarmos os pensamentos do Espírito Santo dos do ego, porque nós viemos de um estado mental tão conflituado, há tanta mistura na nossa mente, que a gente realmente, sem um treino, a gente não sabia diferenciar, porque por muito tempo a gente foi ensinado a idolatrar um Deus que não é um Deus real, que é um Deus que o ego nos colocou, que o ego nos impôs por medo. Então, é natural que a gente não sabia diferenciar. E Jesus está trazendo esse curso justamente para ensinar a nossa mente. Como Jesus diz, uma mente sem treino, nós não conseguimos fazer nada. Uma mente que não sabe diferenciar os pensamentos do ego do Espírito Santo, ela não sabe escolher, porque ela não sabe diferenciar. E o curso está aqui nos ensinando, porque esse curso é 100% os pensamentos do Espírito Santo. Então, pensar segundo as linhas do curso, nós estamos seguramente pensando segundo as linhas do Espírito Santo, segundo as linhas de Deus e do nosso próprio ser real. Então, mais uma vez, só gratidão a esse curso ter entrado nas nossas vidas, nos propiciando essa chance de aprendermos.
de sermos esses aprendizes mentais, aprendizes de diferenciar os nossos próprios pensamentos. Obrigado, Ing. Certo, obrigado. Mas continuando, então, aqui nós estamos no 7, no 7:4. Eu posso, Jesus falando ainda, eu posso curar-te porque eu te conheço. Então, Jesus sabe que nós somos o Cristo e nisso ele nos cura. Eu conheço o teu valor por ti e é esse valor que faz com que sejas íntegro. Então, o que Jesus vê em nós, o Cristo que ele vê em nós, é isso que nos faz íntegro. A mente íntegra não é idólatra e não sabe nada, e não sabe de leis conflitantes. Eu vou curar-te só porque tenho apenas uma mensagem, e ela é verdadeira. A tua fé nela fará com que sejas íntegro quando tiveres fé em mim. Neste sentido, Jesus é nosso curador, nosso salvador, e nós podemos ser com nossos irmãos, aceitando o Cristo no irmão. Eu trago a mensagem de Deus sem qualquer engano, e aprenderás isso na medida em que aprenderes que sempre recebes tanto quanto aceitas. Então, na medida que nós aceitarmos os pensamentos de Jesus, e não há como aceitar os pensamentos de Jesus sem nós termos na mente um relacionamento com ele, um relacionamento pessoal, então, com Jesus, com o Espírito Santo, abrir-se, assim como a gente conversa milhões de vezes por dia com o ego, nós podemos conversar com Jesus, com a mente certa. E Jesus tem a mensagem de Deus que ele nos traz. E nós recebemos tanto da mensagem dele, quanto nós estamos dispostos a aceitar. Ele não pode dar a mais, mas ele também não dá a menos. Então, a medida do que nós recebemos é a nossa abertura, é a nossa aceitação. Poderias aceitar paz agora para todas as pessoas e oferecer-lhes perfeita liberdade de todas as ilusões, porque ouviste a sua voz. Porque ouvimos ao Espírito Santo, nós podemos oferecer paz para todos, agora, nesse instante. Mas não tenhas outros deuses diante dele, ou não ouvirás. Então, isso tem que ser 100% a nossa decisão. Ter outros deuses diante dele, isso nos parece aquele primeiro mandamento, não, eu sou o Senhor teu Deus, né, não terás outros deuses diante de mim. Ter outros deuses é querer isso e querer continuar com alguma coisa do ego ainda. Então, é não ser íntegro, é querer ainda duas coisas. Por isso que ele diz para não ter outros deuses, não querer nada do ego, só querer isso. Deus não tem ciúmes dos deuses que fizeste, mas tu tens. Então, não é um problema para Deus o fato de nós idolatrar a doença ou um corpo ou outras coisas. Mas é para nós, porque nós temos ciúmes desses deuses que nós fizemos. Tu salvarias e servirias a eles, porque acreditas que eles fizeram a ti. Pensas que eles são o teu pai, porque estás projetando neles o fato amedrontador de que os fizeste para substituir a Deus. Então, nós criamos um Deus falso, um Deus ego, que nós achamos que nos criou, e que criou esse mundo, e que deu essa identidade para cada ser vivo, e nós temos ciúmes disso porque achamos que é esse ser individual e separado que nos fez. Nós não temos a lembrança ainda de que nós somos de Deus. No entanto, quando parecem falar-te, lembra-te de que nada pode substituir a Deus, e quaisquer que tenham sido as substituições que tenhas tentado, elas nada são. Então, ídolos continuam sendo ilusões, não são nada. Por mais que eu acreditei neles, por mais que tenha uma parte de mim que ainda acredita neles, porque eu estou apenas começando o processo de reversão da minha mente, estou dando os primeiros passos, nós estamos engatinhando no processo da cura da mente, portanto, ainda temos muita idolatria, ainda acreditamos no corpo, sim. Se alguém não acredita, eu digo sempre para fazer o teste, então, corta o braço fora e vê se dói, se doer é porque ainda acredita que é um corpo. E
Só que eles nada são, nem por isso ainda o corpo é real, embora que para nós ainda vá doer. Então, nós estamos no início do processo. Mas, pelo menos, o processo já começou. E como o Ken Wapnick sempre diz, se é uma escada de volta ao reconhecimento de quem nós somos, nós, pelo menos, já estamos diante da escada certa. Muito simplesmente, então, podes acreditar que estás com medo do nada, mas, na realidade, tens medo de algo que não existe. Então, nós precisamos reconhecer isso. Nós ainda temos medo do nada, mas o nada não existe. Então, isso já, por si só, começa a diminuir o medo. E nessa conscientização és curado. Então, como tomador de decisões, quando eu acreditar que, na verdade, todos os meus medos estão baseados no nada, quando isso for fato, não intelectual, não da boca para fora, mas na mente, na consciência, quando de fato, como ser, como tomador de decisões, como observador, eu acreditar nisso, é aí que eu serei curado. Ouvirás o Deus que escutares. Fizeste o Deus da doença e, por tê-lo feito, fizeste com que sejas capaz de ouvi-lo. Fazer o Deus da doença é acreditar que podemos ser doentes. E, de fato, acreditamos. Tanto é que nosso corpo, por mais saudável que pareça, todos sabem que, enquanto se identificar com o corpo, um dia ele vai morrer e vai apodrecer. Então, este é o resultado natural da gente se identificar com o corpo. E quando a gente se identifica, a gente acha que é nós que vamos morrer. E isso é só uma prova do quanto nós estamos ouvindo o Deus do ego, ou o Deus da doença. Entretanto, né, tu não o criaste, nós não criamos esse Deus da doença, porque ele não é a vontade do Pai. Então, se não é a vontade de Deus, se Deus não o criou, se Deus não compartilhou o seu pensamento, quando nós pensamos no Deus da doença, se Deus não está junto, então esta é a prova de que ele não é real. Então, nós não o criamos. Porque, na verdade, nós só criamos aquilo que faz parte dos pensamentos de Deus. Só para eu ver aqui da Rafaela no chat. Inge, então, para o sistema de pensamento do Espírito Santo, a cura da doença não é saúde perfeita no corpo, mas sim a integridade da mente, que sabe que está unida a Deus. Exatamente esse é o ponto. O Espírito Santo sabe que o corpo não é real, ele nem sequer existe. Então, a cura que o Espírito Santo traz, ele é da mente. Mas o que o Espírito Santo sabe é que nós acreditamos que somos um corpo. E por isso que nós manifestamos a doença no corpo. Então, o Espírito Santo não vai curar a doença no corpo, porque isso daria uma realidade à doença, mas ele sabe que nós acreditamos e, portanto, a nossa doença está por primeiro na mente. Depois ela se passou para o corpo. A causa é a mente, o efeito o corpo. É impossível estar doente no corpo com uma mente sã. Então, o Espírito Santo sabe que nós acreditamos na doença do corpo e ele não ataca nessa nossa ideia, mas ele cura a nossa mente. E uma mente curada só pode projetar o saudável. É assim que a cura do corpo acontece, por efeito secundário. Nunca como a causa primeira. Obrigada, Rafaela. Seguindo aqui no 9:6, ele não é, né, a doença, o Deus da doença não foi feito pela mente de Deus, então não existe. Ele não é, portanto, eterno e será desfeito para ti no instante em que deres significação à tua disposição de aceitar só o que é eterno. No momento que nós aceitarmos só os pensamentos de Deus como sendo reais na nossa mente, e no momento que nós descartarmos como irreais aqueles pensamentos que nos vêm do ego, porque eles não são nossos pensamentos reais, nesse momento nós seremos curados por efeito secundário disso, dessa nossa própria aceitação.
Por isso que todo o equívoco, a doença é desfeita no instante que nós aceitamos só o eterno, só os pensamentos do Espírito Santo. Se Deus tem apenas um filho, existe apenas um Deus. Uma lógica absoluta. Então, não tem dois deuses, não tem o Deus da doença e o Deus vivo. Só existe um Deus, porque ele só tem um filho e só tem um Deus. Tu compartilhas a realidade com ele, porque a realidade não é dividida. Aceitar outros deuses diante dele é colocar outras imagens diante de ti. E o mundo físico aqui, então, é todo o feito de imagens, nada aqui é real. Então, colocar imagens na nossa mente, projetar, é colocar outros deuses diante de Deus. Tu não reconheces o quanto escutas os teus deuses e o quanto estás vigilante a seu favor. Então, essa vigilância é inconsciente. Cada vez que eu amo seguir os pensamentos do ego, eu estou vigilante a favor deles. No entanto, e amar estar com o ego não é só amar, é odiar também, é amar odiar. Isso é estar vigilante a favor do ego. No entanto, eles só existem porque tu os honras. Nós é que temos o poder de dar existencialismo a eles ou não. Coloca a honra no seu devido lugar e a paz será tua. Vou colocar a honra no Filho de Deus, no Cristo, no ser real. Aí a paz será nossa. Ela é a tua herança vinda do teu Pai real. Não podes fazer o teu pai e o pai que fizeste não te fez. Então, o Deus real nós não podemos fazer, porque nós somos efeito dele. E o Deus que nós fizemos com o ego, ele não é real. A honra não é devido a ilusões, pois honrá-las é honrar o nada. No entanto, o medo também não lhes é devido, pois o nada não pode ser amedrontador. Então, enquanto nós tivermos medo do ego ou da doença, nós estamos honrando o Deus da doença. Nós estamos ainda dando realidade a ele. Isso precisa ser reconhecido para que busquemos a correção, não para fomentar culpa, e sim para ser uma oportunidade de cura. Porque sem estarmos cientes disso, não teríamos oportunidade de cura. Não saberíamos o que levar ao Espírito Santo e nem aonde levar. Tu escolheste ter medo do amor por não ser perfeitamente inofensivo, por ele ser... Vou começar. Tu escolheste ter medo do amor por ser ele perfeitamente inofensivo e, em função desse medo, tens estado disposto a abrir mão da tua perfeita capacidade de ajudar e da tua própria ajuda perfeita. Então, o amor, ele é inofensivo. Não existe nada que o ego possa temer mais do que o amor real, o amor de Deus, porque ele não ataca. E sem ataque não há medo, e sem medo não há alimentação para o ego não existe. Então, o ego teme demais o amor, porque o amor é inofensivo. Mas o nosso ser real ama o amor. O ego é que tem medo dele. Só que quando a gente se identifica com o ego, nós passamos a ter medo do amor também. Por mais estranha que seja. Mas a gente passa a ter medo, sim, porque a gente acha que o amor vai desfazer esse ser que nós acreditamos que somos. E que na realidade não existe mesmo, vai ser desfeito mesmo. Mas não por algo externo, pelo nosso reconhecimento de que ele não é real. Só no altar de Deus acharás a paz. E esse altar está em ti, porque Deus lá o colocou. Então, quando Deus nos criou, ele nos criou unos a ele. Esse ponto de união com ele é o altar de Deus. E é só ali, nesse ponto de união com Deus, que está a paz. A sua voz, o Espírito Santo, ainda te chama para retornar a ele,
para retornar, e ele será ouvido quando não mais colocares outros deuses diante dele. Então, é como um sintonizador. Enquanto nossa mente, ela quer ouvir os outros deuses, ela não consegue ouvir em toda a integridade o canal do amor de Deus. Mas quando nós tomarmos 100% a decisão de só ouvirmos a Deus, é só o Espírito Santo que nós ouviremos. Por isso que nós precisamos treinar nossa mente para isso. Treinar e treinar. E a forma de nos convencer a querermos treinar é pelos resultados que vêm do perdão, que vêm dos milagres. Então, sem treino, só no intelecto, só no entendimento psíquico, intelectual, nós nada podemos fazer. Mas se nós praticarmos, o resultado será tão maravilhoso que nunca mais vamos querer ser enganados pelo ego. Podes desistir do Deus da doença por teus irmãos. Então, nós podemos curar nossos irmãos, sim, desistindo de nós mesmos vermos eles como sendo doentes, em lugar de ver o Cristo. De fato, terias que fazê-lo se desistisses dele para ti mesmo. Então, se nós mesmos queremos ser curados, precisamos também curar os irmãos. Pois se vês o Deus da doença em qualquer um, tu o aceitaste. E se o aceitas, irás curvar-te e o idolatrarás, pois ele foi feito em substituição a Deus. Ele é a crença em que podes escolher qual é o Deus e o que é real. O ego adoraria isso, que seria sob nossa escolha escolher qual Deus é real. O Deus que o Espírito Santo nos apresenta ou o Deus do ego. Embora esteja claro que isso nada tem a ver com a realidade, é igualmente claro que tem tudo a ver com a realidade conforme tu a percebes. Então, o Deus da doença jamais foi real, mas nós o percebemos como sendo por enquanto. E com isso nós, então, concluímos sobre o estudo sobre o Deus da doença, e quinta-feira nós vamos ver o fim da doença. Então, como atingir esse estado de cura, embora que aqui já ficou bem claro também que o estado de cura é a decisão pelo Espírito Santo, a decisão mental de ver o Cristo. Um instante passado com a nossa mente pelo Cristo, já abre o canal para ter os efeitos secundários aqui no nosso sonho, para nos convencer de que realmente a nossa realidade está em Deus, e não nessa imagem que o ego nos deu. A imagem, sim, pode estar adoecida, e nós podemos sofrer, como de fato sofremos com ela. Jesus não está negando isso, ele sabe que a dor para nós é real, mas ele sabe que esse nós, para quem é real, é que não existe. O ser que nós somos é ainda o ser que Deus criou. Nisso está a salvação. Nisso está a liberação de toda a dor, mesmo enquanto ainda nos vemos dentro da imagem, nesse processo de volta. Nós concluímos, então, aqui. Nós podemos fazer a nossa interação. Alguém tem alguma colocação? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Bom, pessoal, aqui no chat também não temos. E como eu coloquei isso aqui, esse assunto, então, continua na quinta. E a gente pode ver, então, na quinta, tanto sobre o tema de hoje, ou sobre o próprio tema de quinta, porque é um assunto que, na verdade, leva todos nós a buscar qualquer tipo de cura ou esse curso, porque nós estamos aqui para curar a nossa mente. Isso é o que faz a meta de todos que se pensam separados, unir num único propósito, a cura na nossa mente. O Márcio levantou a mão. Ô Ing, esse capítulo ele está falando da doença, né? Sim. Mas assim,
tem a doença que a gente imagina que é a doença física, né? Que é essa de, sei lá, a gente chama aí, sei lá, câncer, enfim, esses nomes aí que a gente dá e que ela se manifesta no corpo. Mas poderia dizer também que raiva, ansiedade a gente sabe que é doença, mas essas que são mais subjetivas também são doenças. Sim, doenças psíquicas todas. O que não é amor é doença. Porque assim, algumas pessoas elas são irritadas por natureza, né? Então assim, você passar o tempo todo irritado, o tempo todo ansioso, o tempo todo angustiado, tudo isso está dentro dessa doença que foi descrita aqui, né? Tudo que não é amor, o que não é amor, o que não é extensão do pensamento de Deus é doença, porque é separador. E bem lembrado, não é só doença física e psíquica, não. Qualquer sentimento, qualquer que não seja de amor ou de apreciação pela criação de Deus, ela é doença. Qualquer coisa contrária a isso. Uma irritação, uma implicação com o irmão é doença, eu preciso entregar. Eu estou me dissociando da integridade que eu sou com Deus. Até o próprio pensamento neutro no sentido de, isso não é comigo, então tanto faz. Sim, entendi. Até isso também ainda não é apreciação, não é amor. Então também ainda é a doença. Porque Deus só Então nós conhece estamos a lascados, apreciação. tá todo mundo doente. Isso aqui é um sanatório, nós não estamos no reino do céu enquanto pensamos que estamos aqui. Sim, isso aqui é um hospital. E agora está virando um hospital de cura. É por isso que eu me internei num curso de milagres, estou internado aqui. Isso, estamos na UTI aqui do CENI. Obrigado. Perfeito. Mas é isso então, gente, eu vou encerrar então aqui essa nossa gravação de hoje. Agradecendo, né, o Espírito Santo por nos conduzir nessa hora e a Jesus por compartilhar desse material conosco. E a presença de vocês também. Sou muito grata.